E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Suail Rodrigues, esse é o canal O Canto da Lei, sejam todos muito bem-vindos. Esse canal, pessoal, eu criei com o objetivo de ajudar as pessoas que estudam para concursos públicos a memorizar de uma forma mais agradável, mais lúdica, através da música, os diversos artigos das inúmeras leis que são cobradas em concursos públicos, sim. Eu já adianto que todas as músicas que você encontrar nesse canal são de minha autoria, então se alguém usar em algum outro canal ou alguma outra plataforma sem a minha autorização, vai ter problema, sim. E hoje eu quero falar de um assunto que me ocorreu a partir de um vídeo que eu vi de uma menina sobre concurso de prefeitura, né? Ela foi servidora pública municipal e eu também fui, então eu queria falar sobre esse assunto hoje. Então, se você gostar, curta, se inscreva, compartilhe e depois vai estudar. Bom, bora pro vídeo. É o seguinte, no vídeo dessa moça, eu não me lembro o nome dela, ela conta os perrengues, né, as dificuldades que ela encontrou sendo servidora pública municipal. Tinha uma prefeitura, né, da cidade que ela mora, não sei. Ah, e aí ela conta dessas dificuldades, né, de relacionamento ali dentro, né, de cargos, pessoas que têm cargos comissionados e que, por ela ser servidora efetiva, acontecia algumas perseguições, né, porque, enfim, comissionado e efetivo tem diferença, né. E aí ela vai falando, foi contando sobre essas dificuldades que ela teve ali com algumas pessoas, né. E aí eu queria falar um pouco sobre isso e falar também da importância, né, que tem um concurso público, mesmo ele sendo municipal, né, que a gente tende a achar que um concurso de prefeitura é ruim, é um concurso, e eu não vejo, né, por esse lado, com essa ótica. Enfim, eu fui servidor de duas prefeituras, né. A primeira prefeitura em que eu trabalhei foi lá no interior de Rondônia, uma cidadezinha pequenininha que eu, se não me engano, ela deve ter talvez uns 20 mil habitantes. E também fui servidor público de uma cidade no interior aqui de Goiás, eu moro em Goiás, né? E eu fui servidor público em Rio Verde, que é uma cidade que tem aproximadamente 250 mil habitantes, um pouco mais, eu acredito, né? Então, assim, são duas cidades de interior, porém uma mais desenvolvida do que a outra, um pouco mais desenvolvida do que a outra, né? E isso que essa moça relatou, né, no vídeo dela, falando das dificuldades que ela teve ali, eu gostaria de relatar também algumas coisas que eu passei, né, enquanto servidor público municipal nessas duas cidades. Bem, lá em Rondônia, eu fui lotado na Secretaria de Saúde. Eu trabalhava no CAPS. E o meu cargo lá era facilitador de oficinas, né? A minha função era criar oficinas, atividades, né, com os usuários do CAPS. Ali. E até quando eu fiz o concurso eu pensei que seria para uma área de cultura, na Secretaria de Cultura, mas depois descobri que nem Secretaria de Cultura tinha na cidade, né? E aí eu fui lotado no CAPS para fazer essas oficinas. Isso foi lá em 2019. Só que em 2020 entrou a pandemia e aí o que aconteceu? A Secretaria de Assistência Social requisitou alguns servidores de outras secretarias para dar um apoio lá, né? Porque essa Secretaria de Assistência Social era muito demandada, né? Em várias áreas. E eu fui designado para ir para o CRAS, né? Quem trabalha em prefeitura aí sabe o que é o CRAS, né? E lá eu permaneci um bom tempo, durante a pandemia, né? E aí quando a pandemia terminou, todos os outros servidores que trabalhavam em outras secretarias voltaram para suas secretarias. E eu permaneci lá no CRAS. E com o passar do tempo, a saúde me requisitou também de volta. Só que aí a Assistência Social não queria deixar, né? E o que acontece? Eu tive que trabalhar nas duas secretarias, 20 horas numa, 20 horas noutra. Então, assim, eu trabalhava segunda, quarta e sexta na Assistência Social e terça e quinta na saúde, lá no CAPS. Sendo que na assistência social, eu ficava no CRAS e aí no dia que eu tinha que ficar novamente lá na assistência social, eu tinha que ligar para a secretária, né, de assistência social para saber para onde que eu iria, se era para o CRAS, para o CREAS, para o centro de convivência. Eu ligava e perguntava, amanhã eu vou para onde? Aí ela, deixa eu ver aqui. Aí
passava um tempo, me retornava, vai pro CREAS amanhã, ou então, vai pro Centro de Convivência. O Centro de Convivência é um lugar onde tem crianças e você dá aulas, né, diversas ali, de arte, enfim, esportes, enfim. E eu sou zero talentoso para lidar com criança, né? Acho criança bacana, mas eu não tenho talento para lidar com criança. E ficava nesse ping-pong, né? E a secretaria não me soltava, e a outra secretaria me requisitando de volta, e você fica meio que como uma bola de ping-pong, né? Exercendo duas funções, recebendo um salário só, né? Esse é um ponto que foi negativo ali. Mas assim, e depois, isso não durou muito tempo porque eu passei no concurso daqui da Prefeitura de Rio Verde e vim morar, né? Eu vim assumir o cargo aqui em Goiás. E lá aconteceu uma coisa também que eu fui lotado na assistência social que eu estava fugindo, né? Por ter conhecido a assistência social lá em Rondônia e tal, e falei, não quero trabalhar nisso mais não, eu queria ir para a Secretaria de Cultura. Eu sabia que tinha Secretaria de Cultura aqui em Rio Verde, que tem, porque eu tinha pesquisado antes. E eu chegando aqui, bom, eu sou formado em artes cênicas, né? Formado em teatro, tenho muita experiência com a área cultural, sou músico também. E eu tinha a intenção de usar isso na cultura, na Secretaria de Cultura. Mas quando cheguei na prefeitura, eu fui tomar posse, eles me lotaram na assistência social de novo. E dessa vez me mandaram para o albergue, né? Aí aqui em Rio Verde é maior a prefeitura, né? Mais estruturada, tem mais órgãos. E eu fui lotado no albergue, que é tipo uma espécie de hotel que recebe pessoas que vêm de fora, que não tem para onde ir, né? E o albergue hospeda ali por uns dias até ver o que faz com a pessoa. Eu, quando fui lotado lá, eu tentei, no dia da posse, antes da posse, né, o RH fez uma entrevista com a gente e eu tentei, né, me colocar assim na cultura, mas já tinham colocado um colega, né, lá, que também tinha tomado posse. E aí me jogaram na ciência social. Depois, conversando com esse colega, ele era formado em arquitetura, foi lotado na Secretaria de Cultura, e eu, formado em arte cênica, fui lotado na ciência social, no albergue. A gente conversando, eu falei, cara, você não tem vontade de fazer uma permuta não e tal, de secretário? Ele falou, pô, tudo a ver, porque ele morava perto do albergue e eu morava perto da Secretaria de Cultura. Tinha até isso também, a troca seria muito boa. E aí o que precisa ser feito numa situação dessa, né? Não é só simplesmente trocar, você tem que comunicar ao seu secretário, o secretário te devolve para o RH te relota, né? E aí ele conversou com o secretário lá de Cultura, e eu fui conversar com o pessoal lá da Ciência Social. Eu não consegui falar direto com a secretária de Cultura de Ciência Social, porque nesses casos geralmente é a esposa do prefeito. No caso lá era a esposa do prefeito. E para falar com ela era muito difícil. Então tinha uma subchefe lá que a gente falava com ela primeiro e ela levava a situação para a secretária. Esse colega, ele conseguiu rapidinho, ele conversou lá direto com o secretário de Cultura e ele rapidamente devolveu ele para o RH, falou, tudo bem, tudo certo. Eu cheguei lá na Cultura, conversei com o pessoal lá, né, me apresentei para eles, tudo, eles me demonstraram interesse, sim, e por eles estava tudo certo. O problema foi na assistência social, que eu conversei com essa subchefe lá e ela travou, enrolou, segurou, né? Tanto que esse colega ele foi devolvido para o RH e teve que ir para outras secretarias, porque não teve como jogar ele para a assistência social lá para o albergue. E assim, essas coisas são desgastantes mesmo, né? São meio desgastantes. A garota que eu vi o vídeo dela falando, ela citou várias situações lá, mas e me recordei disso, né? Que foi assim um estresse muito grande, porque era uma coisa tão simples, né? De se fazer, de se resolver. O secretário devolveu, o colega lá, a minha secretária me devolveria, o RH relataria a gente, seria tudo perfeito, porque eu morava pertinho da cultura e ele morava pertinho lá do albergue onde eu era lotado, né? Dava para ir a pé. E você vê que assim, existe uma dificuldade, uma politicagem muito grande, né, em prefeituras. Isso realmente é uma coisa complicada. Agora, engana-se quem acha que na esfera estadual e na esfera federal isso não tem também, porque tem. Só que as prefeituras, né, principalmente prefeitura de interior, elas são bem distantes, né? Muita coisa acontece lá nessas prefeituras que as pessoas nem ficam sabendo, né? Tem situações assim de pessoas que
passaram para um cargo de uma outra secretaria, mas permaneceram na secretaria que estavam, porque antes era comissionado, né? E por questões políticas ali, né? Tomar lá da cá, favores, a pessoa consegue ficar na secretaria que está com o mesmo salário que estava ganhando antes. Enfim, são coisas que acontecem em prefeituras. Agora, eu queria falar da questão do concurso escada, que é inevitável não citar um concurso de prefeitura, certo? E aí eu me cito como exemplo também. Esses dois concursos, para mim, principalmente o primeiro lá de Rondônia, foi um concurso fundamental para mim, porque ele foi a minha tábua de salvação. É como se, eu já usei essa alegoria que eu sempre usei, né, ao longo da minha vida, que é assim, é como se eu tivesse me afogando em alto mar, né, me debatendo, tentando ficar na superfície ali, batendo as pernas, batendo os braços e afundando e volta de novo. De repente passa uma tábua na minha frente, eu agarro nessa tábua. E aí eu consigo descansar meus braços, descansar minhas pernas, e consigo respirar e olhar em volta, ver o que tem em volta, saber qual rumo eu vou, né? Então, esse concurso dessa prefeitura lá do interior de Rondônia foi essa tábua de salvação para mim, porque a partir dela é que eu tive, a partir desse concurso é que eu tive condições de descansar e observar que rumo eu tomaria. E aí, logo em seguida, veio esse concurso aqui de Rio Verde, que já pagava um pouquinho melhor, né? E depois fui passando nos concursos até chegar no Tribunal de Rondônia e atualmente no Tribunal de Goiás. Atualmente, definitivamente, né? Porque não sou mais concurseiro, não estudo mais para concurso, chega de concurso. Então, assim, eu gostaria de dizer para vocês que os concursos de prefeitura, pessoal, embora eles tenham esses problemas, e tem sim, você vai entrar, assim, você vai pensar, quem trabalha em prefeitura sabe desses problemas, e de tantos outros, né, que a gente nem fica sabendo. Mas o importante é você entrar, faça o seu, não se acomode nisso. Use esse concurso como uma escada para você galgar concursos melhores, né? Essa menina, ela citou no vídeo dela, por exemplo, a questão de você... Aliás, não foi nem ela, foi, foi num vídeo do Hugo de Freitas, né? Um canal bacana, né, que te acompanha aí. Ele falando da questão de você se acomodar ali, né? É muito fácil você se acomodar. Então, assim, não se acomode. Você passando num concurso desse, não se acomode. A menos que você realmente more naquela cidade desde pequeno e você não quero sair daqui, eu gosto daqui, minha família mora aqui, eu só quero ter a estabilidade de ter um salário todo certinho no final do mês, né? E ter os finais de semana, os feriados, para mim, é compreensível. Mas ainda assim, se você tiver condições de fazer um concurso melhor, né, seja estadual, seja federal, faça. Não fique aguentando, né, esses problemas, né, simplesmente porque você se acomodou, simplesmente porque você está com preguiça, enfim, não faça isso, porque é o seu futuro que está em jogo, certo? Então, assim, eu queria falar desses problemas. A prefeitura tem, sim, esses problemas e tantos outros. Tem uma politicagem absurda em prefeitura, isso fica muito evidente, né? Ah, muitos cargos comissionados são porque as pessoas estão ali porque são amigos do prefeito, são amigos do vereador, né? E às vezes a pessoa está ali e não sabe sequer ligar um computador, né? Você pede para imprime aí um documento, a pessoa não sabe fazer, né? Mas está ali porque é parente, é amigo de alguém. Rola muito essas coisas, viu? Agora, faça igual os pinguins de Madagascar, apenas sorri e acene. Faça o seu, vai estudando por fora e dá um jeito de melhorar a sua vida. Use esse concurso como a sua tábua de salvação, a sua escada e galgue coisas melhores para você, certo? Então é um vídeo simples que eu queria falar, né? Porque quando eu vi esse vídeo dessa garota, eu me lembrei dessas situações lá, de quando eu era servidor municipal, certo? Então, obrigado por assistir. Se vê no próximo vídeo. Abraço.